O que eu comi lá na Índia? Dá pra ser vegana na Índia? Vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Bom, essa aqui é uma sequência de vídeos que eu tô chamando de Diário da Índia, e esse aqui é o parte 3. Vou falar um pouquinho sobre alimentação e o que você quiser saber sobre essa minha viagem, que tá sendo a minha segunda vez lá na Índia, né, a minha volta. Eu fui a primeira vez em 2013 e tem uma playlist aqui no canal só falando dessa viagem pra Índia que transformou a minha vida. E aí, esse ano, agora em março, fevereiro, março, eu fui pra Índia, fiquei 20 dias lá. Não tô gravando esse vídeo de lá porque no fim eu acabei entrando em vários processos, porque eu fui num retiro espiritual, num propósito mais espiritual, a internet não funcionava bem, aí comecei a gravar os vídeos, mas depois que eu entrei no processo não consegui mais, deixei pra lá e aproveitei agora que eu voltei para começar a gravar. Então, se você tiver algum assunto, alguma curiosidade, alguma coisa que você queira saber sobre a viagem, deixa aqui nos comentários. Então, nesse aqui eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação, porque muitas pessoas ficam bastante curiosas para saber, né? Os indianos, na sua maioria, mas nem todos, eles são vegetarianos. Então, eles se alimentam muito mais, assim, de vegetais, de grãos, de cereais e leite, para alguns indianos, claro, né, ela é sagrada, então o leite para eles é visto, né, tudo que vem da vaca é algo curativo, é como se fosse um remédio mesmo para eles, dentro da cultura deles. Quando fala para você, é comida indiana, então você já sabe que ela é vegetariana, ovo-lácteo. Às vezes quase não tem ovo, mas leite é bem provável que tenha, ok? E muita pimenta, gente. Eles usam tanta pimenta que eu amo pimenta, mas tem coisas que você não consegue, sabe assim, sentir o gosto de outras coisas. Inclusive no meu grupo lá tinha uma brasileira que era de João Pessoa e geralmente às vezes pessoas que moram no Nordeste, elas têm mais costume de comer pimenta, mas mesmo essa pessoa, essa minha amiga, ela não aguentou algumas vezes o prato porque realmente é uma pimenta diferente, né? É algo bem apimentado. Então, geralmente quando você vai, você tem que tomar cuidado e pedir, né? Se você for muito sensível à pimenta e mesmo se você gosta, testar, porque às vezes mesmo você gostando, às vezes teve um dia que eu comi assim, que eu sentia que, tipo, todos os meus chakras abriram, assim, porque, gente, era muita pimenta. Então, assim, é importante você pedir para pôr menos pimenta, alguma coisa assim. Porém, você encontra opções veganas, né? Então, geralmente, quando você vai num restaurante vegetariano que não seja somente indiano, mas que seja um restaurante vegetariano qualquer, você encontra alguma opção vegana ou aquela coisinha que a gente sempre faz como vegano de pedir umas trocas, alguma coisa assim, que eles fazem com muito carinho. Mas assim, a gente nunca sabe se realmente é vegano, porque na cultura indiana eles utilizam o ghee, que é como se fosse nosso azeite, e para eles é a manteiga clarificada. Então é uma manteiga mais saudável, se a gente for pensar assim, do que a manteiga, né, tradicional, porque ela é todo um processo ali para remover o colesterol dela, tudo. É uma manteiga, inclusive, utilizada muito na medicina ayurvédica, que realmente é muito boa. Tá? Se você é vegetariano, tudo você já deve conhecer. E eles usam isso como óleo, como azeite da comida. Então a gente nunca sabe o que eles usaram, então, ao invés do ghee, né? Então, assim, você tem que ir com a mente muito aberta, né? Se você é vegano, se você tem alguma restrição alimentar, não por alergia, se você for alérgico, aí você tem que tomar bastante cuidado, principalmente em locais mais simples, que você não tem muita escolha, né, do que comer. Nas grandes cidades, vocês conseguem comer, por exemplo, junk food, por exemplo, vocês conseguem achar McDonald's, conseguem achar, sei lá, Pizza Hut, coisas do tipo, que eu nem cheguei perto, assim, desses locais que vendem isso, porque geralmente são shopping centers em grandes centros, existe normal, né, como qualquer outro lugar, mas não é assim que nem o Brasil, vamos supor que você acha restaurante de tudo. Geralmente são restaurantes mais tradicionais, às vezes em algumas cidades você acha algum restaurante italiano, principalmente se for mais no litoral você acha coisas com frutos do mar, coisas desse tipo, mas muito sempre com um tempero indiano. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu comi, porque quando eu fui pra lá em 2013, eu já era vegana e eu já tava mais preparada, porque daquela vez eu não sabia muito bem, mas eu tava entregue ao processo espiritual que eu ia passar. Então eu tive algumas surpresas, claro, eu tive alguns processos que inclusive recomendo você a ver os vídeos, né, que estão aqui no canal. E dessa vez eu fui mais preparada, então eu já levei
suplementos, eu já levei leite de coco, levei barrinhas de proteína vegana, levei granola, levei várias coisas, inclusive alguns tipos de pastinhas, de castanhas, de tahine, para suplementar a minha alimentação, principalmente com gordura, né? Porque aí ajuda a sustentar. Porque muitas vezes você não sabe o que você vai encontrar num retiro, e geralmente ele é vegetariano, você pode até avisar se você tem alguma restrição alimentar, principalmente se você tiver algum tipo de alergia, mas mesmo assim você acaba ficando restrita a alguma alimentação, e ali naquele retiro, pelo menos no meu caso, eu gosto de me entregar ali, não ficar me preocupando muito com isso. Da outra vez, eu fiquei ali segurando, não vou comer isso, não vou comer isso aqui parece que tem isso, ficava perguntando toda hora, e chegou uma hora que eu tava tanto processo interno que eu falei, sabe, vou rezar pra vaca, agradecer a mãe vaca e vou, sei lá, experimentar o que tá aqui sem saber o que tem dentro, né? E dessa vez foi muito interessante nesse retiro, né, que foi no mesmo local, lá na Oneness, no Wickham, que eu participei, e o retiro, ele foi todo voltado mesmo para uma alimentação ayurvédica. Então ele era muito assim, com caldinhos, vou mostrar uma fotinho aqui, algumas fotinhos da alimentação. A gente geralmente come assim em bowls, geralmente tem tipo um chapati, que é aquele pão de trigo assim, bem fininho, como se fosse uma panquequinha, mas não é uma panqueca, como se fosse um, sei lá, esqueci o nome, mas é um chapati. Se vocês colocarem na internet, vocês vão ver, mas como ele é feito de trigo, eu evito bastante de comer o trigo, sabe assim, eu praticamente não como glúten, porque eu sei que quando eu como, geralmente não é muito legal pra mim, eu acabo tendo um pouquinho de dor de barriga, etc. Então eu evito. No máximo que eu comi alguns dias foi torrada, assim, porque eu senti aquele cheiro, assim, de pão e me deu vontade, eu acabei comendo e aí não me fez nenhum mal. Mas aí eu evitava comer porque os chapatis eram grandes, assim, e às vezes, né, eles são muito cheirosos, assim, tudo. Então, geralmente, eles colocam, por exemplo, legumes, arroz, tudo dentro desse chapati, como se fosse um burrito, sabe? E aí eles comem. Lá no retiro, então, às vezes tinha esse chapati, tinha muito legume, principalmente quiabo, assim, couve-flor, e arroz, geralmente é o arroz basmati que a gente come, e muitos caldinhos, então ele foi muito leve, foi praticamente assim vegano, tirando assim que a gente não sabe se é colocado ghee, que eu acho que sim, e colocado de repente algum creme, alguma coisa que leva leite. Eu evitava qualquer coisa que parecesse leite, tipo assim, eles colocam muito iogurte, né, pra você tomar, porque o iogurte ele acaba amenizando a pimenta. Então, muitas vezes, mesmo dentro do retiro, eles evitam colocar muita pimenta, até para não ficar muito... A pimenta, ela deixa a gente muito mais alerta, né? Ela alimenta muito mais o nosso fogo interno, então isso também ajuda na digestão, mas se ela tá um pouquinho demais, ela pode desregular um pouquinho a nossa raiva, né? Nossa irritação. Então, geralmente, em retiro, eles, mesmo sabendo, né, que é uma comida ayurvédica e que vai pimenta, eles diminuem bastante. Então, foi muito leve. E eu acabava, sei lá, comendo de manhã alguma coisinha diferente, porque geralmente o café da manhã é comida mesmo, sabe? É arroz, geralmente é tipo um risoto assim, com castanha, bem gostoso. Algum tipo de grão, tipo um feijão, mas não é bem o feijão, às vezes é uma lentilha, às vezes é um grão de bico e às vezes tem uma fruta. E aí eu aproveitava para pegar fruta ou uma banana que eu sempre guardava às vezes de outras refeições que eu recebia. Aí eu punha granola, punha os meus creminhos, fazia lá um leite de coco com cacau, fazia alguma coisa eu mesma ali para poder ter aquele aporte que eu tô mais acostumada. Mas tinha dia que eu falava, vou experimentar o que tem aqui e comia, né? Evitando o máximo dessas coisas que pareciam muito feitas com leite, né? Enfim, porque eu tava ali no meu processo realmente de me entregar para aquilo e trabalhar muito mais o meu espiritual, então eu já sabia que eu ia encontrar esse tipo de restrição alimentar e que eu tinha que realmente deixar meio que pra lá, né, isso daí. Quando eu saí de lá do retiro, aí sim fica muito mais flexível, então a gente vai para algumas cidades, mesmo que sejam cidades bastante humildes, sempre tem às vezes alguma opção, algum restaurante que você consegue achar opções veganas. A cidade que eu mais gosto lá na Índia, né, que é algo que eu sou muito apaixonada, que eu vou contar inclusive uma experiência muito incrível que eu tive, porque eu acabei ficando doente na Índia e vou contar pra vocês num outro vídeo.
E aí teve todo o caos da pandemia, aquela coisa toda, e Tiruvannamalai, que é uma das minhas cidades assim queridas, que tem a grande montanha Arunachala, que é dita como o próprio Shiva encarnado ali nela, né, o próprio, né, Lord Shiva, então é algo muito, muito forte. E nessa cidade tem um restaurante muito incrível, que é um restaurante vegano e vegetariano, que ele é muito gostoso, ele é mais ocidental, então ele salvava um pouco quando a gente não tava mais aguentando muitas vezes a pimenta, porque a pimenta ela vai chegando uma hora quando a gente não tá acostumado que às vezes cansa um pouco, aí você quer comer uma coisa mais leve, e eu sentia muita falta de comer, por exemplo, salada, que é bem difícil às vezes você achar na Índia e é bem perigoso você comer em qualquer lugar. Por quê? Porque muito da água da Índia é contaminada, não tem saneamento básico em muitas cidades. E aí o que acontece? Aquela água, mesmo de lençóis freáticos, mesmo de poço artesiano, é contaminada e dá aquelas doenças lá, que eu nem sei exatamente como é que chama, não é falado tanto, porque não acontece tanto, que nem cólera, essas coisas, que é por resíduos fecais mesmo na água, e que faz com que você tenha diarreias, né, que muitas pessoas quando vão para a Índia acontece. Então, evitar saladas, folhas é muito importante, muitas vezes só se você realmente for em algum lugar que eles colocam, por exemplo, nesse restaurante, eles falam que eles têm uma água, uma filtragem deles lá. Então tem alguns lugares que tem filtros muito bons e eles avisam que eles fazem, por exemplo, a salada, a comida com esta água. Então são lugares muito mais confiáveis para você, por exemplo, comer algo mais fresco. Comer fruta é super fácil, pelo menos fora do retiro, né? Porque no retiro às vezes você fica ali dentro e não tem muito o que fazer. E, gente, tem rato, muito rato na Índia. Então, às vezes, se você tem comida fresca e você não tem uma geladeira, teve um dia que eu deixei uma banana, assim, que eu peguei na janta e falei, eu vou comer na hora do almoço. E eu acabei deixando ela em cima do meu criado mudo, do lado da cama, e quando eu cheguei à noite, ela tava roída. Pois é. Então a gente recomenda sempre, se você compra frutas, essas coisas, e vai para um hotel, alguma coisa, mesmo que seja um hotel mais chique, a gente não sabe, é legal você sempre pendurar essas coisas ou guardar em alguma coisa que feche porta, essas coisas, para os ratos não pegarem. Eu sei que é loucura, mas enfim, é o que você vai fazer na Índia. Se você vai para um passeio espiritual, né, que eu sinto que a Índia é muito mais esse propósito, né, para você ir com realmente um propósito espiritual, é muito mais importante, é uma viagem que você vai aproveitar mais na Índia, né? Se você vai só para turismo, você pode realmente se horrorizar com algumas coisas, porque realmente pode ser muito impactante para algumas pessoas, não que não seja para mim, mas eu sempre olho com outros olhos, né? Pessoas que a gente está indo lá para um outro propósito. Então tem tudo isso que você tem que parar para pensar, né? Então frutas, sim, você acha bastante na rua, frutas muito saborosas e não tem problema de você comer, porque geralmente tem casca, então você descasca e come. Então quem é frugívoro, crudívoro consegue, né, passar por esse tipo de coisa. Porém, assim, é mais difícil você achar alimentos crus, por exemplo, em restaurantes. Então, se você quer comer uma salada, alguma coisa assim, é mais difícil, é muito mais comida cozida. Nesse restaurante que eu falei pra vocês lá de Tiruvannamalai, tinha algumas opções raw, por exemplo, né? Então, pouquinhas, mas tinha. Então, tem alguns lugares assim, oásis assim no meio da Índia que você acha, lugares bem legais para você comer. Mas, dependendo do local, se ele for um local mais, né, mais simples, mais humilde, você vai encontrar mais essa comida lacto-ovo, né? Ovo-lacto-vegetariana por aí. Lembrando de você deixar seu like aqui e também se inscrever nesse canal. No próximo vídeo eu vou contar um pouquinho mais de como foi estar na Índia numa pandemia ainda, nessa transição, e ter também ficado doente lá na Índia. Eu vou contar tudinho pra vocês. Deixa aqui nos comentários também algo que você gostaria de saber e até o próximo vídeo. Gratidão!